A pergunta é se nós temos isso hoje. Deus nos fala dessa maneira hoje. Deus hoje toma alguém em profecia para falar ao seu povo. A resposta é sim e não, dependendo de que aspecto da profecia nós queremos dizer aqui. Então, eu diria o seguinte. Primeiro, a profecia, como a revelação inerrante da vontade de Deus para a sua igreja, ela cessou com os profetas do Antigo Testamento e apóstolos do Novo Testamento. Veja que o próprio Zacarias, ele reconhece isso, quando aqui no verso 70, ele diz, como Deus prometeu desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Essa maneira de se referir aos antigos profetas de Israel dá a impressão que já na época de Zacarias, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles eram considerados já como um grupo distinto, separado, exclusivo e fechado. Porque ele se refere aos santos profetas de Israel. Na antiguidade, ou seja, não tinha na história recente nenhum profeta ao qual Zacarias poderia se referir, mas ele se refere aos profetas da antiguidade. Por quê? Porque o último profeta foi Malaquias. Já fazia 400 anos que não aparecia um profeta em Israel. Então, os profetas do Antigo Testamento são um grupo fechado. Não tem mais profetas como eles, como Isaías, como Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, e aí a lista toda, vocês decoraram o nome deles todos, eu sei. Então, não tem mais. No Novo Testamento é interessante, quem substitui os profetas do Antigo Testamento não são os profetas do Novo, mas os apóstolos. Os apóstolos é que continuam o trabalho de ser o canal de Deus para falar de maneira inspirada ao seu povo. Quem é que nos dá o livro de Apocalipse, que é a visão do futuro da glória de Deus? Um apóstolo, o apóstolo João. Quem é que diz coisas a respeito da vinda de Cristo, de que quando ele vier os mortos vão ressuscitar e nós vamos nos unir com ele nos ares? Um apóstolo, o apóstolo Paulo. Quem é que fala que quando Cristo vier a terra vai ser destruída, vai ser consumida pelo fogo e Deus vai fazer tudo de novo? Um apóstolo, o apóstolo Pedro. Você não encontra no Novo Testamento nada que foi dito por um apóstolo do Novo Testamento. Não tem nada no Novo Testamento que é o resultado do trabalho de um profeta do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, ao contrário do Antigo, eles trabalhavam nas igrejas locais. Eles eram indivíduos que nas igrejas locais traziam a palavra de Deus para o povo, exortando, advertindo, ensinando, consolando, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 3, que é isso que o profeta faz. Ele fala ao povo, edificando, exortando, consolando e instruindo. Então, no sentido de a profecia como revelação infalível e inerrante de Deus, da sua vontade para o seu povo, cessou com os antigos profetas de Israel e os apóstolos do Novo Testamento. Nós não temos mais. E não precisamos, sabe por quê? Porque eu tenho a palavra de Isaías, eu tenho a palavra de Jeremias, eu tenho a palavra de Oséias, eu tenho a palavra de Abacuque, eu tenho a palavra de Paulo, eu tenho a palavra de Pedro, tenho a palavra de João. Eu não preciso de profeta moderno, eu não preciso de apóstolo moderno, porque os verdadeiros já nos deram a palavra de Deus que ficou escrita e registrada de maneira infalível. É por isso que Deus nos deu esse livro, porque aqui está a profecia em que você deve acreditar. Aqui está a palavra que você deve receber. E esse foi o grito da reforma, sola Scriptura. A profecia está contida aqui. Aqui nós ouvimos o que os profetas nos dizem, o que os apóstolos nos dizem. Então, nesse sentido de revelação da parte de Deus inerrante, infalível, nós não temos mais profetas e apóstolos.